Voltando ao assunto do dia, a gente estava terminando os animais invertebrados. Para encerrar por completo, faltam os artrópodes. Esse grupo é o maior de todo o reino animal, porque a gente vai ter 4 classificações e dentro de cada classificação a gente tem uma imensidão de espécies espalhadas pelo mundo todo. Então, se em qualquer lugar perguntar qual que é o maior grupo do reino animal, vocês já marcam lá que é artrópode, tá? Os artrópodes podem viver em ambiente aquático ou terrestre, eles vão possuir apêndices articulados, ou seja, eles vão possuir pernas e antenas. Apêndices articulados é porque eles vão possuir articulações. Elas vão conseguir se movimentar, caminhar, pular, correr e tudo mais. E as antenas vão possuir exoesqueleto, ou seja, o esqueleto é do lado de fora e feito de quitina. Não sei se vocês já observaram quando vocês pisam em um besouro, por exemplo, ele faz um barulhinho bem crocante. Esse barulhinho é o exoesqueleto dele sendo quebrado. O esqueleto dele está pelo lado de fora e é feito desse material aqui, quitina. Eles vão passar pela muda ou ecdise, ou seja, uma troca periódica do exoesqueleto. À medida que eles vão crescendo, eles vão trocando de esqueleto. Agora, a gente vai estudar detalhadamente cada um desses grupos. O primeiro grupo é o grupo dos crustáceos, a primeira classe. São os crustáceos. Eles vão ter uma carapaça rígida, ao menos em uma fase de sua vida, tá? Por exemplo, o camarão. Ele não é tão rígido, mas em alguma fase da sua vida, quando ele era menor e tudo mais, ele teve uma carapaça bem rígida mesmo. Exemplos de crustáceos: caranguejo, então aqui tem o caranguejo, o siri cascudo e tudo mais. Tatuzinho de jardim, lembra que eles podem viver tanto em ambiente aquático quanto terrestre. O tatuzinho de jardim, esse daqui, quando a gente encosta nele, ele vira uma bolinha. É um exemplo de crustáceo. O camarão e a craca. Isso daqui acontece muito na praia onde tem rochas e eles ficam grudados nessa rocha. Machucam porque eles são bem pontudos, tá? E são animais, não é sujeira, não é lodo, nem nada do tipo. São animais crustáceos dentro do filo Arthropodes. Segunda classe de artrópodes são os insetos, aqui que a gente reúne uma tremenda variedade de animais. Os insetos são característicos por ter 3 pares de pernas, ou seja, de cada lado do corpo vão ter 3 pernas. Então, 3 aqui, um total de 6 pernas. E vão ter um par de antenas, uma de cada lado, totalizando 2 antenas. Alguns possuem asas, outros vão ter asas só em alguma fase da vida, por exemplo, na reprodução, ou não vão ter. Eles podem trabalhar juntos, vivendo em sociedade, dividindo o trabalho. Então, eu trouxe aqui para vocês. As abelhas vivem em sociedade, aí tem a divisão da rainha, do zangão, da operária. As formigas e os cupins também são exemplos de insetos que vivem em sociedade. Tem a rainha, tem o macho, tem a operária e tem o soldado. E nos cupins também vão ter outras divisões de trabalho. E os insetos são muito importantes para a polinização, é uma etapa da reprodução das plantas. Já que elas não podem se locomover, os insetos ajudam as plantas a fazer a sua reprodução. Exemplos de insetos que ajudam na polinização: abelha, borboleta e vespas. Depois dos insetos, nós temos os aracnídeos. Então, aranha, escorpião não são insetos, são aracnídeos. Os aracnídeos vão possuir 4 pares de pernas. Então, lembra que lá nos insetos, eles vão ter 3 pernas de cada lado. Nos aracnídeos, eles vão ter 4 pernas de cada lado, totalizando 8. Eles não vão possuir antenas. Lá nos insetos, eles vão possuir antenas. Aqui, eles já não vão ter. Então, de nenhuma forma, a gente pode falar que aranha, escorpião e ácaro são insetos, tá? Eles vão ter 2 pares de apêndices na boca. O primeiro par a gente chama de quelícera e o segundo par a gente chama de pedipalpo. As quelíceras servem principalmente para capturar alimento,
Não sei se vocês já viram na aranha que tem aquele negocinho assim, ó, para capturar alimento. Essas são as quelíceras. E vai ter um apêndice um pouquinho mais comprido, parece uma perna, mas não é, tá, ó. 1, 2, 3, 4. Essa daqui não conta, porque essa daqui é o pedipalpo. Serve para várias funções, cavar, pular, segurar alimento, depende da espécie de aracnídeo, tá? E alguns aracnídeos são peçonhentos, ou seja, eles injetam veneno através das suas quelíceras na aranha, e essa cauda aqui com o ferrão no escorpião a gente chama de aguilhão. Então, esse ferrão aqui pode injetar veneno, e algumas aranhas, pelas suas quelíceras que estão perto da boca, também injetam esse veneno. Exemplos de aracnídeos: aranhas, que eu já tinha falado, escorpião também, e os ácaros, que são seres microscópicos, tá? A gente não consegue ver a olho nu. Aí eu trouxe aqui para vocês 2 fotinhas para vocês terem ideia. Por incrível que pareça, eles têm 4 pares de pernas e não vão ter antenas, por isso que estão classificados dentro dessa classe. E a última classe dos artrópodes são os miriápodes. Eles vão ter um par de antenas, ou comprida ou bem reduzidas, tá? Aqui só dá para ver a nível microscópico a antena deles. Vão ter o corpo alongado e dividido em vários segmentos. Eles não são considerados anelídeos lá junto com as minhocas, porque primeiro eles vão ter antena, segundo, o exoesqueleto tá pelo lado de fora, lá nas minhocas, nem tem nada feito de quitina, nem carapaça rígida, então não são anelídeos, não são minhocas, tá? A gente tem 2 exemplos de miriápodes, a lacraia e o piolho de cobra. Qual que é a diferença de um para outro? A lacraia, em cada anel, vai ter só um par de pernas saindo para cada lado. Então, aqui eu tenho um anel, aí tem um par de pernas saindo aqui, outro par de pernas saindo aqui. No piolho de cobra, em cada anel, vão ser 2 pernas saindo para cada lado. Então, 2 pares de pernas por segmento. Essa é a diferença da lacraia e do piolho de cobra. E a lacraia, ela é peçonhenta, tá? Ela machuca se ela te ferroar. Assim, a gente termina os animais invertebrados. Na próxima semana, a gente vai começar os animais vertebrados e aí a gente consegue encerrar esse segundo bimestre. Eu espero que você tenha aproveitado bastante a aula de hoje e o recado é: os dias mais difíceis são os dias que mais te ensinam. Força e coragem. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!